Olá, galera do Dinastia. Antes de começar, a gente quer fazer um agradecimento imenso ao MipoBR por ter cedido esse espaço confortável e belíssimo para a gente fazer a entrevista com o Tomás. Então eu vou parar de enrolar e vamos começar, Rafa, Tomás, todo mundo pronto? Então beleza. Tomás, nós conhecemos o Alumbra lá na BGSP, né, Board Game São Paulo, e depois a gente foi atrás do financiamento coletivo, né? Então a gente queria saber qual foi a inspiração para produzir o jogo. Posso pegar? Posso pegar? Primeiro eu quero agradecer esse espaço aqui, esse convite de vocês para estar aqui. Agradecer o pessoal da Mipo aí que está cedendo esse espaço. É muito legal isso, poder estar conversando com o pessoal aqui. Eu fico muito agradecido de ter esse espaço e estar dividindo isso com a comunidade, né? Isso que importa. Sobre a tua pergunta do Alumbra, na realidade a inspiração para criar o jogo foi de que eu queria ter um jogo competitivo para 2 jogadores para jogar com minha companheira da época, né? Porque a gente tem muitos, eu fui jogador de Magic por muitos anos, né? Eu adoro Magic, mas o Magic ele é denso, né? O Magic é um jogo que é bem complexo quando tu olha do olhar de noob, né? Que quem já sabe não tem problema, mas o olhar de noob ele é muito denso. Então eu queria um jogo competitivo, porque eu era um cara mais competitivo naquela época, então eu queria dar vazão para minha competitividade, mas sem ficar magoando o meu relacionamento, né? Sem quando alguém perde, alguém fica triste, porque o Magic às vezes dava meia hora, então tu investiu tempo ali, e aí tu perde, aí tu, caraca, cara, fica uma mágoa, né? Então eu desenvolvi o Alumbra para ser um jogo simples de competição, né? Meio que esse começo da competitividade, começar a gerar isso nas pessoas que estão entrando no hobby, né? Tanto que eu digo, o Alumbra, o público-alvo, é o público mais casual e os jogadores ponte, que eu chamo, né? Que é o jogador experiente que traz novas pessoas pro ramo, pro hobby. Então, ele tem que ser simples, mas ele tem que ter decisões significativas, né? Ele tem que começar a ensinar conceitos de decisão significativa, de agência, né? O jogador ele tem uma decisão sobre o que ele vai fazer. Então, esse era o objetivo do Alumbra. Eu acho que a gente conseguiu cumprir, mas quem vai dizer são vocês, né? Vocês que jogaram também, né? Vocês compraram não só um, né? A Dinastia comprou 2 jogos, então, pô, o pessoal apoiou mesmo. Como se a gente não jogasse sempre todo mundo junto, né? Esse foi o nível de entendeu? É raro a gente não tá todo mundo junto. Bom, a segunda pergunta é... A opção de divulgação do jogo foi criar a Cordilheira. E a pré-venda do jogo foi por meio do Catarse. Por que essa escolha e não vincular o jogo já com uma empresa existente no mercado? Ótima pergunta. Muito parabéns aos envolvidos. Ótima pergunta. É sua hora agora. Não, então, pessoal, eu sempre... Quem me conhece mais sabe que eu estou sempre conversando com o pessoal da comunidade, sempre dando dicas, passando minha experiência, meus aprendizados, né? Então, eu sempre digo para quem está começando, quando as pessoas vão falar, vou fazer o Catarse, vou abrir minha própria empresa, eu pergunto, tu quer desenvolver jogos ou tu quer ser um empresário? Porque são coisas completamente diferentes, assim. Se tu abre uma empresa, o que tu menos vai fazer é desenvolver jogos. É o que tu menos vai fazer, né? Então, é importante ter em mente por que tu tá fazendo isso, né? E eu comecei a Cordilheira junto com parceiros incríveis que eu pude achar no caminho, parceiros como vocês que ajudaram na divulgação, né? Eu comecei ela porque tinha uma visão para ela além do Alumbra. A visão da Cordilheira é criar jogos nacionais de qualidade premium. E é tudo nacional. A nossa produção é nacional, o nosso artista é brasileiro também. A nossa edição especial, que foi feita com caixinhas de madeira, foi produzido também aqui. Então, a gente quer trazer a produção premium para o Brasil, né? A gente quer fazer jogos aqui com qualidade muito alta. Porque o único jeito da indústria crescer é juntos, né? Então, a gente tem que estar estimulando as indústrias aqui a crescer, dando dinheiro para elas fazerem coisas, né? E exigindo delas coisas acima do que elas têm. Então, a gente precisa estar junto nisso, né? Por isso que até eu faço os vídeos, eu dou palestra, porque eu quero ver todo mundo crescendo junto. Todo mundo sabe, cara. Pode me perguntar, eu divido todos os meus fornecedores, eu divido todos os meus problemas, falo sobre como eu fiz minha campanha no Catarse, sem nenhum problema, porque eu acredito que o mercado brasileiro ele tem que crescer junto. Todos nós juntos temos que crescer, porque se todo mundo está fazendo um jogo melhor, é bom para todo mundo. Tem mais gente comprando jogos brasileiros, o preconceito para de existir, né? O conceito de vira-lata, jogo brasileiro não é bom. Não é verdade. Nós temos ótimos designers aqui, ótimos designers. É só a gente estar junto e crescendo junto. Se valorizar. Então foi por isso que eu criei a Cordilheira, que eu tinha algo além de um jogo. Se tem só um jogo, eu recomendo
vai em uma editora. Vende para uma editora e continue sendo game designer. Acho que foi isso. Ele quase respondeu a minha próxima pergunta. Quase. Voltou aqui, ó. Aqui, ó. Mas então. Isso daí, ó. Parte 2. Então, o mercado nacional de game boards tem crescido cada dia mais. No seu ponto de vista, quais são as principais dificuldades e oportunidades que esse mercado tem para desenvolver? Eu acho que nós temos duas questões sobre o mercado nacional de board games, né? Muito claramente. A primeira é o mercado de board game, o mercado do hobby. O mercado do hobby, ele está melhor do que ele jamais esteve e ele não para de crescer. Né? Só a gente olhar, a Galápagos está com um stand gigante, com diversos títulos. A gente tem várias editoras nacionais com títulos muito grandes, a Conclave, a Mipo, todo mundo está com muito espaço. O evento esgotou os 2 dias, né? Então, o mercado do hobby está crescendo e não tem questionamento sobre isso. Já se a gente fala sobre o mercado de desenvolvimento profissional, sobre game designers, game devs, sobre editoras nacionais, a gente ainda tem muito espaço para crescer. Eu sinto que a gente ainda está engatinhando. Né? E tudo bem, porque diferente de trazer um jogo de fora, que não é fácil, é muito difícil trazer um jogo de fora, mas é outro trâmite que tu tem que resolver, literalmente o trâmite, é como trazer esse jogo, como produzir na China, é isso que tu tem que resolver. Já a produção nacional são outros desafios, que a gente ainda está aprendendo a enfrentar eles, seja desafios de game design, seja desafios de produção, né? Então nós estamos aprendendo a vencer esses desafios ainda, e eu acho que estamos vencendo cada vez mais. Acho que nós temos players incríveis no mercado brasileiro que estão entregando qualidade, estão entregando um produto legal pro jogador, né? Como a Geeks Norks, a Ludens, a Dijon, a própria Dijon, que adiantou quase 1 mês e meio o financiamento deles, a entrega do financiamento deles. Então, nós temos ótimas pessoas aqui que realmente estão topando esse desafio de mostrar que o mercado nacional é forte, com jogos bons, com jogos de qualidade. Porém, a gente ainda tem um longo caminho, eu acho. Um caminho bem longo ainda, que o único jeito de a gente vencer é juntos, né? É juntos a gente procurando fornecedores melhores, estimulando os fornecedores a ter nova tecnologia, para aí assim a gente conseguir aumentar o nível, né? Fazendo um comentário diante das coisas, a gente percebe, por exemplo, que acho que no mercado de game board, eu não jogo videogame com meus avós. Mas se eu comprar um jogo de tabuleiro, existe 90% de chance do meu avô falar: "Oh, legal isso aí, hein? Vamos sentar e jogar." E aí você junta a família toda e de repente tá o seu avô de 80 e tantos anos, a sua prima de 7, tá todo mundo na mesa jogando e se divertindo. Então, exatamente. Não, buraco, truco, Uno. Lá em casa Uno tá feio. O Uno, por isso que eu também evito Uno. Mas é engraçado tu comentar isso dos teus avós, da família, porque eu trabalhei no mercado de jogos digitais, né? Eu fiquei 4 anos no mercado de jogos digitais e eu saí. E daí o pessoal me pergunta: "Cara, por que tu saiu e tal, né? Tava crescendo a empresa." E, em parte, eu comento que é isso. Cara, eu sentia falta dos momentos onde a gente sentava com os amigos em torno de uma mesa e todo mundo dava risada e a gente criava aquelas nossas próprias histórias, sabe? Eu digo, é por causa das histórias dos domingos. É por isso que eu fui pro mercado de board games. Cara, sinto falta dessa conexão humana. Que tudo bem, o videogame pode te dar isso, videogames online até que te dão isso em certo modo, mas é diferente, o olho no olho, né, tá ali naquele momento junto, né, criar o círculo mágico, né, não é à toa que a gente tem esse termo no board game, que é o círculo mágico. Então, muito legal ter comentado isso. Mas é isso que eu sinto com board game, eu acho muito prazeroso, porque a maioria das pessoas que seguem a gente deve saber, a gente não tem limite, assim, a gente vai pra Game Vault às 3 horas da tarde e sai de lá às 6 da manhã. E aí você fala assim, fazendo o quê? Jogando todos os jogos possíveis e imagináveis. Então é um momento que o time tá junto e a gente tá se divertindo, não tá pensando em nada, só pensando em como destruir o Rafael, né, que é o nome do jogo. Bom, a próxima pergunta, antes de eu começar devagar demais, fique zoando meu CEO e perca meu emprego, a criação de board games tem como principal etapa o protótipo, que é quando você pega o jogo e leva pro público. Essa pergunta tem a ver com aquele bate-papo que a gente teve na última vez que a gente foi lá na Game Vault. De que forma você trata essa etapa e que situações que você já passou vivendo essa etapa? Essa etapa é a etapa mais importante, né? É a etapa de protótipo. Tanto que eu comento para todo mundo, cara, coloca teu jogo na rua. Vai de uma vez, fale rápido, fale melhor, né? Até fiz um vídeo sobre isso.
youtube.com/TomasQueiroz, falando sobre a importância do protótipo, né? Porque na tua cabeça, uma ideia na cabeça não vale nada. Todo mundo tem milhares de ideias. E é incrível como a ideia não tem nenhum valor. É a ação que tem valor. Tem que botar ela no papel. Também porque na tua cabeça as coisas podem funcionar, mas quando tu coloca no papel, tu começa a ver que não é bem assim. Não funciona bem da maneira como tu queria, né? Então, tu tá expondo o jogo, tu consegue quebrar ele mais vezes. Que é isso, né? O teu jogo ele vai quebrar. Eu falo pra todo mundo, faz um jogo, ele vai ser uma bosta. E tá tudo bem. Todo jogo começa uma bosta. Até faço questão de dizer, porque nosso segundo jogo agora, que a gente testou, tá uma bosta. Tá uma bosta, né? Então, e eu faço questão de dizer, cara, tá uma bosta. O segundo jogo da Cordilheira tá uma bosta, mas tudo bem, porque ele tá em fase de prototipagem. E esse é o objetivo dele, deixar de ser uma bosta. Esse é o objetivo do protótipo, né? Então tu tem que fazer de uma vez pra ver onde é que ele funciona, onde é que não funciona, porque as pessoas veem o teu jogo de forma diferente, cada pessoa vê o jogo de uma forma diferente, né? Então isso é muito importante, né? E ver o que as pessoas estão buscando no teu jogo, porque às vezes tu planejou o jogo de um jeito e as pessoas estão buscando outro jogo, né? Até o exemplo que vocês falaram, né? Que a gente estava na Game Vault no último BGSP e aí a gente levou o segundo jogo do Alumbra, o segundo jogo da Cordilheira. Chegando lá, a gente teve uma primeira partida bacana, funcionou tudo. Ali eram jogadores que eu acho que eram parecidos comigo. Que são jogadores que não estavam tanto pela agressividade, queriam ali a parte narrativa do jogo e tudo mais. E funcionou bem, assim, eu acho que, beleza, ele foi mais longo do que eu gostaria, mas funcionou bem. Depois chegou uma segunda mesa. Essa segunda mesa, eram 5 pessoas, eu estava fora dessa mesa, né? A primeira mesa eu participei, a segunda eu não participei. Eram 5 pessoas que eram aquelas pessoas que tem o prazer delas é ferrar o amiguinho, né? Eles gostam de jogos take that, como a gente chama. Outra versão da gente, a gente se sentiu representado. Se representar. Exato. Então tem gente que é isso. Então, com essa mesa, eu percebi que o jogo estava dando muito espaço para malícia, né? Pro take that. Então um jogo que deveria ser 1 hora, 1 hora e meia, levou 2 horas e meia. Porque eles estavam ocupados em se ferrar em vez de jogar o jogo deles. Se eles tivessem focado em ganhar, eles tinham ganho muito tempo antes. Mas tudo bem, porque isso é importante eu ver que se a pessoa joga desse jeito, o jogo quebra. Então o que eu faço? Eu diminuo os elementos take that, ou eu faço ele ficar mais fraco, ou eu faço não, o jogo ser sobre isso, né? Então isso que é importante, assim, tu começa a ver quais os lados que funcionam e o que não funciona no teu jogo, né? A gente tem o que a gente chama de achar a diversão, né? Finding the fun. Tem que achar a diversão no teu jogo. Então, quando eu fiz o framework SEA desse segundo jogo, a experiência que eu gostaria de ter era uma experiência onde tá todo mundo discutindo sobre o que é mais fofinho, cachorro ou gato. E todo mundo sai feliz. E é importante isso, porque em nenhum momento eu usei a palavra vencedor, não usei a palavra mais inteligente, é sair feliz. Então, não é sobre quem vence. Só que o jogo em si não estava sendo assim. Ele estava sendo sobre quem vence. Então eu pensei, peraí, não está condizendo com a minha experiência que eu quero causar. Então vamos voltar para o projeto, redesenhar e tentar atingir essa experiência. Então a gente redesenhou, agora eu acho que a gente está mais perto do caminho. Mas eu só sei disso porque eu testei. Porque senão eu não saberia disso. Então por isso que é importante tu leva a público. Leve, fale e fale com orgulho. É isso que eu tenho pra dizer. E você testou com uma turma que era completamente diferente, então deu super certo. Que aí você viu assim, tá, tem uns caras que são muito malucos e eles querem sangue. Com certeza assiste Game of Thrones, gente, com certeza. A gente tá falando de jogador, o Tomás, ele tá prevendo todas as minhas perguntas, tá muito errado. Alguém mandou uma pergunta pra ele antes? Não é possível. Na etapa do desenvolvimento do board game, o que você mais preza pra ser um diferencial pro jogador? Então, que eu peso como designer, né? Nem como empresa, né? Tomás Queiroz como designer, eu quero que quando o jogador termine uma partida de algum jogo que eu desenvolvi, eu quero que ele leve uma memória daquele jogo. Eu quero que ele tenha um momento memorável, né? Eu gosto muito dessa palavra, memorável. Eu brinco que todos os meus jogos eles têm que completar essa frase. Lembra aquela hora que... 3 pontinhos. Tipo, lembra aquela hora que, no caso do Alumbra, eu tava com 1 de vida e eu cancelei teu pulverizar e depois eu te matei. Tipo,
cara, isso é um momento memorável, sabe? E eu desenvolvo meus jogos pensando em como eu vou criar esses momentos memoráveis, né? Eu dar espaço pro teu jogador, porque é isso que eu acho que é importante no game design. O jogo não é seu, o jogo não é meu, esse jogo, né? Esse jogo é dos jogadores, então o que eu tenho que dar para eles é dar um espaço para eles se manifestarem e para eles criarem as próprias histórias dentro do jogo. Então é isso que eu sempre estou buscando como designer, é que tenha uma memória, que leve uma boa memória do jogo. Tanto teve jogos que eu não segui adiante no desenvolvimento porque eu não conseguia completar essa frase. Lembra aquela hora que eu não conseguia completar com nada. Eu pensei, cara, se o meu jogador vai acabar o jogo e não vai levar nada com ele, por que eu dei isso pra ele? Sabe? E tudo bem, é só um passatempo, e tudo bem ser só um passatempo. E eu acho que pode ser só um passatempo, se é isso que tu tá buscando, mas não é o que eu tô buscando como designer, não é o que eu almejo atingir, né? Então, acho que é isso. A gente também adiantou um pouco. A próxima pergunta é sobre jogos que levam tecnologia. Então eu vou usar o exemplo Mansions, que a gente precisa de um tablet para jogar, caixinha de som, que a gente pede para morrer porque tá cansado e quer dormir. Mas enfim, você acha que tendem a ter mais jogos agora que envolvam tecnologia e tabuleiro? Ou você acha que eles ainda vão continuar mais distintos um do outro? O futuro é cada vez mais tecnologia, assim, que é o que eu comentei, eu acho que o especial do board é essa interação pessoal, mas não quer dizer que a gente não possa ter tecnologia, né? Muita gente às vezes pensa que é dicotômico, né? Ah não, ou é board ou é tecnologia, mas eu discordo, se a tecnologia tivesse para melhorar a interação e a experiência, né? Se a tecnologia estiver entregando a experiência, por exemplo, tem o Mansions, mas tem um que ficou muito famoso agora, que é o Detective Crime Story, que usa QR Code, né? Que ele tem uma série de componentes e o QR Code define o que aquele componente é nessa história. Então tu tá expandindo o quanto o teu jogo entrega naquela caixa, só colocando a tecnologia ao favor da caixa, né? Tu pode atualizar ele, né? Exato, tu só enfia, tu manda uma nova história pro app, sabe? Porque eu que vim da indústria dos jogos digitais, isso é normal. Isso é normal. Lá na Riot tem atualização a cada 15 dias do jogo. No board game não, porque a gente tem o problema do físico. Então se tu tá aliado com a tecnologia, tu consegue ter a qualidade do físico, de estar presente e estar interagindo, e a qualidade do digital, de conseguir estar empurrando atualizações, estar corrigindo erros, né? Então eu acho realmente que é o futuro, né? Até a gente tá com o pessoal aí da Play Tower, o pessoal de BH, que é uma torre que faz som e luz para criar uma imersão maior no teu jogo. E eu comentei com eles, cara, que legal, porque isso já é uma tendência no mercado mundial, mas aqui no mercado nacional não é. A gente não tem ninguém aliando tecnologia com o jogo, então eu acho interessante ele estar trazendo isso, que abre muitas portas. Eu acho que abre um espaço, o que a gente chama de espaço de design, né? Um espaço para o designer conseguir criar, né? E dar novas possibilidades para os jogadores com a tecnologia aliada. Eu acho que é questão de tempo. Não acho que vai morrer, acho que sempre vai existir o board game ainda tradicional, né? Mas cada vez mais a gente vai ter coisas de QR Code, VR e, enfim, realidade aumentada. Tudo isso acho que é o caminho natural. É bem positivo isso, porque justamente jogos digitais eles não estão servindo para conflitar, e sim eles estão servindo para ajudar. O jogo agora tem até trilha sonora. A gente nota no Spotify que cada vez mais tem crescido listas que se vinculam ao jogo. Então eu acho que é justamente isso. O intuito é ampliar, não restringir. Falando um pouco sobre os seus gostos pessoais, que a gente é invasivo. Além dos jogos que você já desenvolveu, qual foi o seu primeiro contato com board games? E qual é o seu jogo favorito, assim, da vida? Não, é uma pergunta fácil. O primeiro, né, tudo bem, banco imobiliário, War, né, isso, né, de todo mundo ter contato na infância, mas os jogos tabuleiros modernos, né, que a gente chama, para mim é o primeiro contato de todo mundo, quase, né, 90% das pessoas, Catan, né. Catan foi o primeiro contato que eu tive, e foi legal porque esse contato veio de um amigo meu que não é muito, né, o que a gente chama de nerd e tal, não é muito nessa cultura,
mas ele viu, um jogo alemão muito legal e tal. E era a edição alemã que é muito bonita, que é peça de madeira, assim, cara, lindo. Cara, eu joguei tanto esse jogo, eu digo, não gosto tanto de Catan. Sim, não gosto tanto porque eu joguei 500 vezes. Que jogo que sustenta 500 vezes? Não, acho que não 500, mas deve ter jogado umas belas 200 vezes na minha vida, assim. Então eu joguei muito, assim, foi o Catan que abriu meus olhos, tipo, uau, existe um novo mundo por aí, né? E daí disso eu fui pro Zombicide, má decisão, pessoalmente eu acho uma má decisão, mas enfim. E daí fomos crescendo, assim, né? Porque o Catan, ele traz uma coisa muito incrível, né? A questão da agência, né? O jogador, ele sente que ele tem agência. Se tu vai do banco imobiliário, onde tu tá só rodando dado e não fazendo nada, pra um jogo onde tu pode trocar qualquer coisa com qualquer pessoa, tipo, o quê? Tipo, te dá muito poder na mão e tu pensa, caraca, eu posso ter poder. Isso que é muito legal. Ao mesmo tempo com elementos familiares, como a rolagem de dados. Então o Catan, ele tem fácil acesso porque ele tem elementos familiares, mas ele também traz coisas novas, né? Então ele traz só o suficiente pra te pegar, né? É aquela a droguinha a primeira droguinha do traficante, que é a droga boa pra te prender, né? O meu jogo favorito de toda a minha vida, e acho que vai continuar sendo por muito tempo, é o Coop. Coop pra mim é incrível, assim, porque primeiro que eu sou um cara muito social, né? Eu gosto de contar história, eu gosto de interagir e tal. E o Coop, ele é um jogo de social deduction incrível, assim. É um jogo muito incrível, porque ele dá espaço para muitas coisas, ele dá... A mesa, ela tem a sua própria criatura no jogo. E ele é de uma simplicidade extrema, assim. Ele é muito simples. Ele é um design que eu uso como exemplo de um design fluido, assim. Ele tem só o que é necessário e mais nada, assim. E ele funciona muito bem com aquilo, sabe? Então ele é muito, o que ele fala em inglês o termo, né, que é lean and mean, né, que é magro e mal, né? É isso que ele é, cara. Ele tem só o que ele precisa para ser malvadão, assim. Então eu acho muito incrível, assim. Eu sempre tô disposto a jogar Coop, adoro jogar Coop. A gente jogava no trabalho, a gente jogava todo almoço. E foi muito legal, criou nossas metas, assim. Tinha uma época que todo mundo era o Duque no começo, depois todo mundo era embaixador. Então a gente foi criando o nosso próprio meta, assim. Então é muito legal. E eu acho que a grande diferença do Coop pro Resistance, né? Que todo mundo lá fala o Resistance e tal. Que o Coop vem na questão do sentimento do Coop, né? O sentimento e a experiência que o Coop causam, e o sentimento e a experiência do Resistance. O Resistance, o sentimento é: eu quero ser mais esperto que o meu oponente. Beleza, é o mesmo sentimento do Coop. Só que a experiência é enganando ele, né? Enquanto a experiência do Coop não é sobre enganação. Porque no Resistance tem 2 pessoas, ou um pouco menos pessoas, que querem ativamente enganar alguém. E as outras não, as outras querem ser só amigáveis. Enquanto no Coop não, todo mundo tá mentindo. Pra mim o Coop é o exemplo meio que da zorra total. Cara, todo mundo sabe que tá mentindo. Tipo, eu sou o Duque, tá? Tu é o Duque. Tu vai ser o Duque. Hoje tu vai ser o Duque. Amanhã a gente vê se tu é o Duque ou não. Então ele é mais leve, ele é mais o sentimento, falando de sentimento positivo ou negativo. Tu sai com o sentimento positivo, dando risada, sabe? Tipo, que merda, tu não era o Duque no final. Enquanto resiste, dizer, caraca, tu me enganou, Beatriz. Tu me enganou, tu tá morta pra mim. Então por isso que Coop é o meu jogo favorito. Você não tá jogando jogos de tabuleiro ou desenvolvendo, o que você gosta de fazer? Eu vou dizer que eu jogo extremamente poucos jogos. Eu jogo menos jogos do que eu gostaria de jogar, né? É complicado, né? A questão de ter uma empresa é muito difícil, assim. Mas eu consigo jogar mais do que alguns designers. Tem designers que só conseguem jogar o seu jogo, porque não tem tempo, né? Então eu consigo ainda jogar outros jogos, fico muito feliz, né? O que eu faço muito eu gosto muito de cinema, né? Eu sou formado em publicidade, trabalhei 10 anos como diretor e roteirista. Então cinema pra mim, ele é uma forma narrativa muito incrível, né? E até por isso que eu fui pro mercado de jogos. Porque eu vi o mercado de jogos como uma evolução do storytelling do filme. Porque tu faz parte daquela história, né? Tu cria a tua própria história, né? Então, pra mim, cinema, assim, é uma coisa que consome muito o meu tempo, assim. Eu gosto muito de fazer, assim. E eu também gosto muito de... Quando eu tô com os amigos, eu sou o cara que faz as perguntas complicadas, assim. Eu chego... Qual foi a coisa mais incrível da tua semana? Porque eu quero ouvir essas histórias incríveis. Porque nós somos feitos de história, né? E os jogos, eles nada mais são do que uma metáfora para uma história que tu quer contar.
Então o único jeito de tu ter boas histórias para contar é tu tendo um repertório de histórias, tu ouvindo muitas histórias, né? Seja com filmes, seja com pessoas, né? Então isso é muito importante para mim, né? E meus 2 cachorros, que são incríveis, adoro eles, ficar passeando com eles e tal. Até eles estão abandonados hoje, desculpa. Se vocês forem ver esse vídeo depois, Lazy Bi, desculpa. A Bi fala português, ela fala português, eu tenho certeza. Meus dedinhos assistindo a gente, imagina a coisa linda. Bom, agora aquela pergunta assim, não sei se você pode responder, mas a gente vai perguntar. Quais são os planos futuros para Cordillera Games? Cara, nunca achei que eu ia poder dizer, não posso responder ainda. Mas não, eu não vou dizer isso, seria muito legal eu dizer isso, mas eu não vou dizer isso porque eu sou aberto, né, com a maior parte dos planos. Nós estamos com o nosso segundo jogo, o nosso segundo jogo está em desenvolvimento, certo? E nós temos também todo esse nosso projeto de ajudar o mercado, né, que eu sempre comento. Então nós estamos com um evento exclusivo de protótipos. Nós estamos começando, a primeira edição vai ser agora, dia 11 de maio. Não sei se o vídeo já vai estar no ar, espero que já esteja. Dia 11 de maio a gente vai estar com um evento só de protótipos, onde o objetivo é justo a comunidade se unir, a comunidade de designers, a comunidade de entusiastas se unir para a gente conseguir melhorar os jogos. Porque eu sempre comento, eu fui num evento e disseram, o jogo é teu, e eu disse, não, né, porque não, foi tu que criou, eu disse, não fui só eu que criei. Eu criei com a ajuda de muita gente, muitos playtesters, muitas pessoas que deram ideias, né, é um esforço coletivo criar um jogo. Eu disse, tu quer saber quem assina? Sou eu que assino, é meu nome que está como designer, mas isso é um esforço coletivo, né, então eu quero trazer essa coletividade pro mercado de board games aqui em São Paulo, né? No Rio a gente tem isso bem forte, o pessoal lá é bem unido, trabalha bem junto. Aqui em São Paulo acho que a gente ainda tem um espaço para se ajudar mais, né? Então isso é um lado que a gente está trabalhando. O nosso lado também, junto com isso, os vídeos e tal, que a gente está sempre publicando, né? Dando dicas de game design e tudo mais, de produção. Do lado da Cordillera como editora, né? A gente já está com a Lumbra em desenvolvimento para mobile. Então aqui é um furo, ninguém sabe disso ainda, dá um furo para vocês. Então nós já estamos desenvolvendo ele para mobile e vamos localizar ele para inglês, né, para divulgar mundialmente. Então a gente quer trazer isso, é uma parceria com a Little Léo Games, né, eles estão fazendo isso. A gente quer começar a digitalizar os jogos brasileiros, né? Então o Alumbra vai ser o primeiro e a partir disso a gente conseguir digitalizar outros jogos também, né? Então esse é o nosso passo de agora, né? Porque eu falo que a gente está muito no mercado de board games, mas o que eu faço é contar histórias. Esse é meu trabalho. Eu sou um contador de histórias. Então eu não estou preso no board game, né? O board game é o que a gente está investindo nesse momento, mas a gente tem espaço para fazer digital, tem espaço para fazer outras coisas, né? Mas agora a gente quer fazer o nosso trabalho no board game, né? Então o mobile foi uma coisa que apareceu, oportunidade, que a gente identificou desde o primeiro playtest que ele daria certo pro mobile, assim. O meu pesquisador ele falou, cara, eu sei que tu quer fazer um board game, mas e se a gente fizesse um app? Então a gente primeiro fez o board game, então agora a gente está indo pro app para alimentar com isso, com toda essa questão de poder atualizar, poder trazer coisas novas, né, pro jogo. Então esses são os planos futuros. Mobile, eventos e vídeos e palestras, tudo em torno dessa grande comunidade que a gente tem. Nossa última pergunta. Agora é para ajudar quem tá olhando, assistindo a gente aqui, pensando, poxa, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Então, quais são as principais dicas que você dá para quem tá pensando em se tornar um desenvolvedor de board games ou de jogos mobiles, né, já que ele está entrando, e para quem ainda tá meio receoso de fazer parte desse universo? Depende qual é a minha resposta. Corra. Então, é um pouco o que eu comentei lá, né, no meu primeiro... É muito difícil, assim. E, de novo, tem que voltar a pensar se tu quer ser só um game designer ou se tu quer criar a tua editora, assim. Se tu quer criar jogos, não crie sua editora. É isso que eu recomendo, porque o que eu menos faço é criar jogos. Eu cuido do marketing, eu cuido do meu site, eu cuido do meu computador, eu cuido de nota fiscal, de logística, sabe? Até eu tive que... A minha esposa, que tá sempre me ajudando, ela teve que... Tomás, para. Tipo, eu vou cuidar disso, vai criar jogos. Senta pra criar jogos, porque se tu não criar, ninguém vai criar. Né?
Então, eu precisei disso, assim, pra eu conseguir criar jogos, porque tem muita coisa, né? Por isso que a gente demorou mais do que a gente gostaria, né? O Plano da Cordilheira, a gente tá lançando o nosso segundo jogo agora. Mas como tem todas essas coisas de uma empresa, não funcionou. Então eu digo, se você quer criar jogos, eu acho que abrir uma empresa é arriscado, né? Tente passar para editoras, porque editoras já publicaram jogos, então eles já têm experiência sobre produtos que dão certo, produtos que não dão certo. Então eles vão te ajudar a refinar o teu jogo. Então não precisa fazer isso sozinho, fazer no escuro, tipo, vou lá no escuro ver se dá certo. Não, use o conhecimento de pessoas melhores do que tu. Sabe, é o que eu sempre digo, cara, eu sou um game designer medíocre, tem pessoas muito melhores do que eu. Muito melhor que eu estudo, eu leio muito livro, eu olho jogos de caras muito bons como o Stegmaier, como o Eric Lang, né? E é isso, tem que estudar, tem que ouvir muito podcast, ler muito livro, jogar muito jogo, né? Se tu quer criar jogo, a principal habilidade que tu tem que ter é o olhar analítico. Tu tem que saber sentar e olhar e pensar, tá bom, por que esse jogo funciona? Por que isso aqui é divertido? Por que isso não é divertido? É ter esse olhar analítico. Isso é o crucial para o game designer, porque com esse olhar analítico tu começa a fazer engenharia reversa. Tu começa a conseguir a pegar umas coisas, isso daqui dá certo aqui, isso dá certo ali. Tu começa a criar o teu próprio formato, né? Então isso é o crucial, assim, tenha repertório de jogos. Jogue muitos jogos, sabe o que dá certo, né? Isso é crucial para o game designer. Mas a principal coisa é suor. É suor. Não adianta tu ficar parado. Não adianta tu ficar parado. Não adianta tu ficar só jogando todos os jogos em casa. Não adianta nada disso, cara. Tem que botar muito sangue. E tu tem que, toda vez que tu senta para criar um jogo, tu tem que sentar para criar um jogo incrível. Se tu não quer criar um jogo incrível, esse ramo não é para ti. E tá tudo bem, porque tem várias áreas no ramo dos jogos. Tem a área de marketing, tem a área de própria edição, tem a área de localização, tem a área de arte. Mas game designer, tu tem que estar mirando para ser uma experiência incrível, sabe? E tu tem que estar vivendo coisas incríveis, tem que estar conhecendo pessoas, tem que estar indo em eventos, tem que estar fazendo coisas incríveis, coisas que te dão medo. Vai pular de bungee jump, vai fazer coisas que te dão medo, vai conversar com pessoas aleatórias num bar, começa a conhecer as histórias. E depois sua muito, senta e sua pra caralho. Palavrão, deem bip se vocês quiserem. Mas é isso que é importante, porque o suor vai te levar 80% do caminho. O talento te leva os outros 20%. E talento tu constrói, né? Não tô dizendo talento inato, né? O talento de estudar muito, de ler muito e de fazer muito, né? Mas o importante é tu sentar e tu suar a camisa. Porque, como eu disse, o teu primeiro jogo vai ser uma bosta, o teu segundo também vai ser uma bosta, provavelmente. Vai demorar para tu chegar em algo que funcione. Eu levei 6 anos para publicar o Alumbra, porque era o meu projeto B. Eu deixava sempre engavetado, todo ano eu voltava, trabalhava um pouquinho e parava. Cara, não faça o mesmo erro que eu fiz. Não leva 6 anos para lançar o jogo. Comece a criar jogos incríveis hoje. Esse é meu lema e é o que eu sempre digo. Continuem criando jogos incríveis. Nós mortais que não somos designers de games agradecemos, né? Porque a gente tem que jogar de alguma forma. Gente, a gente agradece mais uma vez pela MeepleBR ter dado esse espaço incrível pra gente. Obrigado, Tomás, por participado desse bate-papo e aturar todas essas centenas de perguntas, algumas um pouco invasivas. Obrigada a você que assistiu. Então acompanhe a gente nas nossas outras redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, no Mixer, no Twitter. A gente tá em tudo, cara. Vale fazer um último agradecimento? Pode, agradece, vai. Eu vou explicar por que o Tomás foi o convidado. Ó. Por quê? O Tomás foi a primeira pessoa que a gente acabou conhecendo, tendo contato com um game designer. Por que o board game ele é tão importante? A gente falou, cara, board game é justamente um tabuleiro, dados, cartas, mas era muito além disso. E o Tomás ensinou isso pra gente. Ensinou isso e ensinou o que você faz com uma ideia, cara. Isso foi algo que, tipo, desde o Spin. O Spin, que é um evento dos desenvolvedores que a gente conheceu graças ao Tomás, e é por isso que a gente convidou. Ele falou, é uma mente genial por trás do board game. E aí foi isso que possibilitou a gente. É um orgulho a gente ter com você hoje aqui com a gente. Cara, muito obrigado, Rafa. Eu fico sem palavras por ter te tocado desse jeito com o meu trabalho. Assim, eu realmente fico muito agradecido. Fico muito agradecido pelo convite, pelo pessoal da MIP por estar cedendo esse espaço aqui pra gente. Sabe,
é incrível ver o trabalho sendo reconhecido, assim, isso me dá muito gás. Eu falo para todo mundo, eu falo, cara, eu saí de uma carreira muito promissora, eu tinha uma carreira muito promissora, eu saí dessa carreira para tentar um sonho. E eu não sabia se ia dar certo, mas quando eu vejo o apoio dos amigos e também o apoio de pessoas que se tornaram amigos ao longo do caminho. Vocês são pessoas que se tornaram amigos ao longo do caminho. Eu não conhecia vocês antes dessa jornada começar, assim. E ver que as pessoas realmente acreditam nisso é o que me move e que me faz seguir em frente, assim. Então, eu fico muito feliz mesmo, essa mensagem muito tocante mesmo, assim. E agradecer a todos vocês que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Continuem criando jogos incríveis.